Fala, torcedor! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Gigante Alvinegro. E nesse Bom Dia Vozão, vou trazer várias notícias sobre o Alvinegro de Porangabuçu para você ficar atualizado sobre o nosso Vozão nessa pausa do Mundial de Clubes. E hoje, quarta-feira, dia 18/6/2025, vou trazer assuntos do mercado da bola e também repercutir a entrevista do presidente João Paulo que ele deu ontem lá no Jogada, primeira edição da manhã, lá com a Denise Santiago. Então, bora conversar um pouquinho sobre tudo isso do nosso Vozudo após a nossa vinhetinha. Salve, 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 torcedor alvinegro! Muito bom dia para todo mundo. Eu sou o Leozão e aqui no canal do Gigante falamos de Ceará todo dia. Claro que nesse momento de pausa as notícias estão mais escassas e eu peço a compreensão de vocês, tá? Não é todo dia que a gente vai ter assunto, mas como o presidente ontem deu entrevista, vamos repercutir um pouquinho aqui as falas do presidente João Paulo lá no programa da Denise Santiago. E, sem mais delongas, vou pedir o like de vocês. Deixa o like, galera, por favor, porque o like de vocês ele é muito importante aqui pro nosso canal, tá? Sabe por quê? Eu venho acompanhando os números de like e o número das visualizações dos nossos vídeos. O número de like, pessoal, tá ficando em 20% da quantidade de visualizações. Se a gente tem 500 visualizações, o vídeo dá 70 likes, 80 likes. Então o número não tá batendo. Se tem 500 visualizações, tem que ter 500 likes. Me ajuda aí, turma. É muito importante o like de vocês, porque o like é o que ajuda o canal a divulgar. Nós estamos rumo aos 2.000 inscritos, cada vez mais próximo. Estamos começando esse vídeo com 1.989 inscritos. Então, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, porque a sua inscrição é extremamente importante também aqui para o nosso canal. Então, bora lá começar os assuntos desse vídeo, que eu já vou trazer um aqui sobre peças do nosso Vozudo, né? Matéria lá do meuvozão.com, né? Se você não conhece o site ainda, entre lá e dê uma olhadinha. De saída, 2 jogadores esquecidos por Léo Condé tem situações confirmadas em 2025. Recalde e Martínez devem deixar o Ceará em breve. A notícia é lá do meu Vozão. Sem espaço na equipe titular de Léo Condé, o Ceará deve encaminhar as saídas dos 2 argentinos. Mas aqui tá errado, porque o Recalde é paraguaio, tá, o meu Vozão? O portal Futebol Cearense reforçou a apuração inicial do Globo Esporte, confirmou o fim da passagem do meio Jorge Recalde e o atacante Alejandro Martínez, do Alvinegro de Porangabuçu. Entre os novos reforços do Ceará, Martínez foi emprestado pelo Tadieres e o Recalde não registrou nenhum gol nessa temporada. E aí, torcedor, tá contando com a saída dos 2? Porque eu tô, tá? Para abrir espaço na folha, para que o Ceará possa contratar. Tá, falando em contratação, ex-Inter entra no radar do Ceará para 2025. O Ceará segue se movimentando nos bastidores do mercado da bola em busca de novas peças para o elenco de jogadores que irá disputar a metade final da temporada sob o comando do técnico Léo Condé. Com futuro indefinido no futebol mexicano, um ex-volante consagrado no Internacional foi especulado no Vozão. De saída do Atlético São Luís do México, o volante Rodrigo Dourado tem o Ceará como um dos possíveis destinos em caso de retorno ao Brasil. A especulação circulou nas redes sociais nas últimas semanas e está diretamente relacionada ao fim do contrato do meio-campista com o clube mexicano. No entanto, de acordo com informação do Diário do Nordeste, não será contratado pelo Ceará em 2025, é o que tudo indica. E para que vocês fizeram matéria? Vale. Mas e aí, torcedor, queria o Rodrigo Dourado? Tem número dele aqui pra gente colocar. Um atleta de 31 anos. Tem uma média de minutagem boa, né? Jogou 1.500 minutos na última temporada. Mas nesse ano, aliás, mas em 2024 jogou 38 partidas. Em 2023, 43. Em 2022, 31. Tem números ok.
né? A gente sabe que calendário maluco de 50, 60, 70 jogos é aqui no Brasil, né? Então, são números ok de jogos até aqui. Mas e aí, torcedor? Queria o Rodrigo Dourado? Lembra dele lá no Internacional? Me conte aqui nos comentários. Vamos passar agora aqui para o react da entrevista do nosso maravilhoso João Paulo Silva, do nosso presidente do Ceará. Eu vou trazendo alguns trechos aqui para a gente ir conversando e eu vou comentando, tá? De acordo com o que vai passar na entrevista. Meio campo, lateral, vocês estão fazendo já esse trabalho todo? Sim, a gente sabe a quantidade de jogadores que a gente precisa, as posições. Esse vídeo aqui, a Denise pergunta sobre a quantidade de jogadores que o Ceará imagina que deve contratar. O João Paulo não fala em quantidade, até porque ele aprendeu, né? Ele aprendeu a dar entrevista, porque o João Paulo tinha isso, né? Na hora de dar uma entrevista, revelar tudo que o clube queria fazer, né? Uma loucura o que o João Paulo vinha fazendo. Mas, finalmente, ele aprendeu... Aqui. Finalmente, ele aprendeu como fazer, né? Graças a Deus. O bichinho levou só alguns anos para aprender. Mas vamos lá. Quantos? Né? Não, eu não quero falar para não gerar expectativa, né? Mas a gente sabe, inclusive nós já estamos contactando, né, com alguns atletas, né? Já estamos na fase de negociação. Como eu falei, a gente precisa ter muita calma, né? Tem que ser muito assertivo. Eu não posso errar, eu também não posso trazer jogador por trazer, né? Também não posso tirar o espaço de ninguém. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um jogador, um atacante que eu vejo que é uma grande promessa dentro do Ceará, que é o Guilherme. Sim. Né? Sim. Ele hoje é o reserva imediato ali do Pedro Raul, e vai ter jogos que o Pedro Raul não vai jogar. Né? Que, por exemplo, o Pedro Raul não pode jogar contra o Corinthians. Né? Então, eu tenho que trazer um centroavante, é um questionamento. Eu tenho que trazer, mas tem que ser um jogador que venha somar. Porque trazer por trazer, eu vou tirar o espaço ali do Guilherme, que de repente pode ser um jogador que vai... Tem mais minutagem também, que vai né? ter minutagem, que vai ser um jogador que vai ser um grande destaque. Né? Por exemplo, o Arthur Cabral, eu lembro bem que surgiu assim. Na época era o Rafael Costa, o Elton e o Arthur. O Rafael Costa machucou, a gente não trouxe ninguém naquela época. O Arthur Cabral recebeu uma oportunidade e ficou reserva imediato. E hoje, onde é que o Arthur Cabral está? Né? Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Né? Então, a gente tem que ser muito cauteloso, como eu falei. A gente precisa ser muito eficiente nas contratações, até porque eu não posso trazer jogador por trazer. Além da questão... Né, obviamente financeira, eu também não posso tirar um espaço de um atleta que está dentro de casa, né, que está se dedicando, que é um ativo do clube e que pode se destacar e render grandes frutos, além dos resultados desportivos, é um ativo do clube, né? E render resultados financeiros. Né? Então a gente tem que analisar todos esses aspectos. Né? A fala do João Paulo sobre possíveis contratações, né, para esses lugares que estão sendo abertos, né, com a saída do Lelê, por exemplo, abriu uma vaga de centroavante no Ceará, mas ele falou que vai ter muita cautela para não trazer ninguém para tomar a posição de alguém que pode estar rendendo, como é o caso do Lelê. Eu não trouxe o trecho aqui, mas ele também falou sobre o Vina. Ele falou que ele, João Paulo, como presidente, o Vina já estaria treinando lá em Cap, mas ele o João Paulo torcedor, pelo João Paulo torcedor, o Vina já estaria em Cap. Mas ele, como presidente, precisa ser mais cauteloso nessa hora. Então eu super entendo nesse caso. E ele falou isso, que ele precisa ser cauteloso, porque ele já tem peças no elenco, ele já tem o Matheus, ele já tem o Rômulo, por mais que a torcida vai dizer, mas o Rômulo não calça a chuteira do Vina, mas ele tá aí.
E o Ceará não tem a mínima condição de dispensar o jogador. Então, acontece. É isso. Vamos lá pro próximo vídeo. Os objetivos alcançados. Olha, Alexandre, assim, o Mugni é um jogador muito interessante, né? Nos ajudou muito. Esse trecho aqui é sobre uma possível renovação do Mugni, tá? O João Paulo trouxe isso na entrevista. Ele cita o desejo de renovar com o Mugni. Muito ano passado, e acho que esse ano ele tá muito melhor do que ano passado. Sim. Né? É um jogador muito experiente, é um jogador muito de grupo, né? Hoje é um camisa 10, assim, de fato. Tá numa fase, eu penso sim, é um desejo nosso chamá-lo para conversar para uma possível renovação. Tá? Eu acho que ele está num momento bom, está numa fase boa. Não sentei ainda com a gente, nem com ele para falar sobre isso, mas é uma ideia. Eu acho que ele está num momento bom, é um jogador que encaixa bem na competição. Eu acho que uma Série A é uma competição que ele tem uma adaptação muito melhor do que, por exemplo, uma Série B que ele jogou ano passado. Então é um jogador que tem uma característica muito boa e nos ajuda muito. Sobre essa proposta do Córdoba, foi o agente dele que mencionou, não chegou nada oficial, então por isso que eu não gosto nem de falar, porque só falo quando realmente chega no papel assinado pelo clube. Tá aí, falou sobre uma possível proposta, né, do Córdoba lá da Argentina, que foi mencionada pelo agente do Mugni, mas que não tem nada. Se não chegou papel timbrado pro clube, não tem nada. Próximo vídeo. Esticar a folha salarial ali do time do Ceará. Sim, Alexandre, nós estamos disponíveis. Pronto, aqui o João Paulo vai falar um pouquinho sobre questão de reforços e o quanto o Ceará pode aumentar na folha. E ele vai falar também um pouquinho sobre saídas, né? Deixar o João Paulo falar. Postos a isso, sim. Se tiver que aumentar a folha, a gente vai aumentar. É óbvio que eu estou disposto a isso desde que traga nomes que venham para somar. E façam sentido. Eu não quero trazer jogador por trazer, né? O que foi que eu pedi para o departamento de futebol? A gente precisa limpar, tirar alguns jogadores que nós não estamos usando, para também, obviamente, limpar financeiramente e trazer outros jogadores que venham, que aí sim a gente pode majorar um pouco a nossa folha salarial, né? Primeiro, tirar esses atletas que não estão jogando, porque para não ficar também com o elenco, né? Também inchado. Né? O treinador ter lá 35, 36 atletas dentro de campo treinando é até ruim para ele, né? Para ele fazer essa gestão, tá? E também tem a questão financeira. Você está pagando lá um jogador que não está sendo usado, até dentro de uma situação que o clube ainda está passando por um processo que ainda está com dificuldade financeira, que esse ano é um ano mais desafiador. A gente precisa sim fazer esse exercício, né? É o que eu venho falando para o pessoal do futebol. A gente ficando, e se Deus quiser, o Ceará vai ficar na Série A esse ano, para o próximo ano, aí sim, eu já tenho liquidado praticamente todo o nosso passivo do passado lá de 22, de 23 e 24, praticamente eu não tenho mais nada. Aí sim eu consigo fazer um investimento maior para o departamento de futebol para 26, e aí sim a gente... Isso aqui é até um ponto para o torcedor que fica dizendo, mas o Ceará não gasta. Não tem. Não tem dinheiro para gastar, meu povo. O Ceará tem dívida da queda, dívida do coice, que foi 2023, e dívida de 2024. Esse é o grande problema do Ceará hoje. Dívidas. Esse é o grande problema. Mas a gente não é um time extremamente endividado. Não, e você quer que seja? Porque nós não somos um Corinthians. Nós não somos um São Paulo. Nós não somos um Atlético Mineiro. E doa quem doer, não somos. Nós não temos a mínima condição de ter uma dívida de R$1 bilhão como esses times têm. Tá bom? Então o Ceará tem que ser cauteloso o máximo possível. Vai ter que fazer muito com pouco, sim.
infelizmente, é a realidade do nosso clube. E se você não aceitar, infelizmente você vai não aceitar da sua casa. Porque não tem o que fazer. É a realidade do clube. É um clube que tem o terceiro menor orçamento da Série A. É um time que tem a terceira menor folha da Série A. Aliás, nós temos o quarto menor orçamento com a terceira menor folha. Porque o nosso orçamento é maior que o do Sport, mas a folha do Sport é maior do que a nossa. Mas, dito tudo isso, vamos ver o que o João Paulo vai continuar falando aqui. Ter uma folha, ter um investimento muito maior para o futebol. Mas esse ano sim é um ano mais desafiador. Sempre falei isso e o futebol sabe disso. Então a gente precisa trabalhar muito nessa frente de ter esse exercício, de fazer esse planejamento, esse trabalho de ter isso à frente. Hoje a folha é em torno de 6 milhões? Não, a nossa folha hoje está em torno de 7. A nossa folha está em torno de 7 milhões. E aí esticar ela um pouco mais seria chegar até... Eu acho que assim, se surgir um jogador que seja interessante, a gente pode esticar um pouco mais. Eu não vou traçar aqui um valor, sei lá, 8. Né? Lógico que vai ser um sacrifício passar disso, mas se vier um jogador que venha somar, esse jogador aqui é um jogador que vai me ajudar, jogador bom se paga, né? Jogador Isso bom é um ponto. Paga, então... Isso é um ponto, perfeito. Jogador bom se paga. Jogador bom se paga. Esse é o ponto perfeito que o João Paulo acabou de falar. Mas a galera sempre vai voltar pro ponto do Vina. Você sabe se o Vina vai ser bom? Porque é uma coisa que eu gosto de perguntar. Por que de repente o Vina é o salvador da pátria? Se em 2023 ele saiu daqui chutado pela torcida. Me respondam aqui no comentário, se você chegou até aqui no vídeo, me responda no comentário por que o Vina seria o salvador da pátria. Porque eu me lembro dele sair daqui chutado em 2023, vaiado num jogo contra o Maracanã, que ele não jogou nada no primeiro tempo, entrou o Jean Carlos no segundo tempo, fez o gol e a gente empatou aquela partida. Me contem aqui abaixo, por que agora o Vina é o melhor jogador do mundo e em 2023 vocês chutaram ele para ele não jogar uma Série B. E agora, para a Série A, de novo, o Vina é o cara. Me expliquem aqui abaixo, por favor. Assim, eu não vou analisar pela questão friamente financeira, né? É lógico que isso impacta, mas se o jogador vier somar e vier me ajudar, a gente faz um sacrifício, a gente faz um esforço. O clube tem uma representatividade muito grande, a gente pode fazer um esforço para conseguir honrar, obviamente, né? Aí, ó. Esse aqui foi a fala do João Paulo sobre essa questão de folha, né? Que o clube vai aumentar a folha salarial para poder trazer mais atletas, mas ele não quer trazer qualquer atleta, né? Tem que ser um jogador que realmente venha para somar, que venha para contribuir dentro do plantel alvinegro. Próximo vídeo. Aproveitados nesses últimos jogos, mas também propostos por outros jogadores, né? Jogadores que estão ali no time titular sendo aproveitados. Existe essa possibilidade concreta de saídas de mais jogadores nessa janela? Bem, existe sim, né? Natural. Tem alguns jogadores que não estão jogando, estão sendo aproveitados. É natural que saiam, tá? Hoje o que eu posso dizer para você que não tem nada concreto de nenhum desses atletas, mas naturalmente devem estar saindo alguns atletas, sim, né? Até o início da janela devem estar saindo aqui alguns atletas, sim, que estão no atual elenco. Tá aí, ó. Respondeu claramente que alguns atletas devem sair até o começo da próxima janela para liberar a folha, né? Para que o Ceará possa usar o dinheiro desses atletas para trazer outros. Vamos lá, o próximo videozinho. São 7 vídeos aqui pra gente reagir do João Paulo, tá? Vamos aqui pro próximo. O Jair realmente foi um jogador, que
que nós fizemos um contato, né? Tivemos realmente interesse de trazê-lo. Infelizmente ele resolveu ficar no Vasco, um jogador que assim, é um jogador que tem uma realidade financeira que hoje é acima do que é a nossa realidade, mas é um jogador que caberia um investimento, porque eu julgo ser um jogador de muita qualidade, mas acabou ficando no Vasco. E com relação, é uma posição que a gente monitora, tá? Nessa posição, sim. E com relação ao um substituto para o Lelê, a gente também monitora, mas como eu estou te falando, é uma posição difícil de achar e que eu só vou trazer se realmente for um jogador que venha realmente somar. Né? Eu não vou trazer qualquer jogador para tirar essa posição essa posição do Guilherme, entendeu? Então, assim, por isso que a gente precisa de muita calma, de muita cautela, porque também não tá fácil. Mas a gente está monitorando, sim, tá? E presidente... Aí, o João Paulo afirma que o Ceará segue monitorando o mercado, né? Para trazer boas posições. Vamos lá para mais um videozinho. O vídeo já tá ficando bem longo. Mas vamos lá, esse aqui também é mais curtinho. Os resultados contribuíram para isso. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse cenário também. Esse vídeo aqui é sobre o cenário político do Ceará. Né, o repórter pergunta como está o interno do Ceará nesse momento, após o acesso, né, porque ano passado nós tivemos um cenário interno muito conflituoso, né, muito difícil. E o João Paulo vai responder como está a situação hoje do Ceará com Conselho Deliberativo e tudo mais. Esse processo de contornar essas situações e conquistar o acesso, ter um bom início de 2025. Ano passado foi um ano bem difícil, né? Mesmo principalmente politicamente, né? 23 e 24. Esse ano tem sido bem diferente. Atribuo também pela questão do resultado, né? Dos resultados. O clube subiu, voltou para a Série A, vem apresentando bons resultados e isso tem realmente ajudado, né? Então, assim, eu acho que melhorou muito a relação. Eu acho que isso, muito dado a questão dos resultados dentro de campo, tem ajudado. Então, assim, posso dizer que realmente o ambiente hoje tem ajudado bastante nesse sentido e também acho que hoje melhorou também a questão também falo financeira do clube, né? Não tem motivos de notícias negativas em relação a isso. Então, acho que uma coisa vai puxando a outra também, né? É isso aí. Tá aí a resposta do João Paulo sobre a questão financeira, a questão interna do clube, né? Tivemos muitos conflitos ano passado. E vamos lá pro último videozinho. Esse vídeo aqui já tá bem longo. Brasileiro, que a gente sabe também que é o alicerce de tudo. Bem, Alexandre, esse ano é um ano mais desafiador, né? É o ano que o Ceará... Aqui o João Paulo fez uma análise da Série A até aqui, tá? A volta para a Série A, né? É muito difícil, um clube que é rebaixado. O Ceará já estava 5 anos na Série A, então a gente já tinha uma estrutura financeira de uma Série A, com atletas, com contratos. Quando a gente foi rebaixado, desmontar toda essa estrutura é muito difícil. Eu ainda carreguei isso ao longo de 2023 e 2024 e ainda estou finalizando ainda alguns compromissos daquela época agora em 25, né? Então o clube é um clube que tem seriedade e tem que honrar realmente seus compromissos. Então esse ano foi muito desafiador por isso, né? A gente teve que ter muita eficiência nas contratações, né? É óbvio que eu tinha que fazer um time e o nosso objetivo sempre foi muito transparente de ter que continuar na Série A, né? Então a gente conseguiu, nesse primeiro momento, a gente até, dentro do que nós planejamos, a gente conseguiu uma pontuação
até acima do que a gente tinha planejado, né? Isso é fato. Nós conseguimos aí 1/3 dos pontos que matematicamente a gente precisa para ficar na Série A com menos de 1/4, não, com 1/4, né, do campeonato, né? Então isso para a gente foi muito positivo, né? O time foi muito bem, principalmente em casa. Eu acho que o Ceará tem um aproveitamento de 70 e alguma coisa. Estava né? no G4. Né? Foram 18 pontos disputados em casa, onde conseguimos 13 pontos, né? Foram 4 vitórias e 1 empate. Então isso é muito bom, isso é muito positivo. É sinal de um trabalho que vem sendo feito, muito consistente. Então a gente fica muito feliz por tudo isso, né? Como eu falei, é muito desafiador, porque é um campeonato muito difícil. Talvez o Ceará tenha a 3ª ou 4ª menor folha salarial dos clubes que estão na Série A, né? Então, isso é sinal que nós fomos muito eficientes nas contratações. O clube investiu muito pouco para poder trazer jogadores, né? Então, isso é um sinal de um trabalho que vem sendo feito pelo departamento de mercado, pelo departamento de monitoramento do clube. Então isso nos dá uma tranquilidade de que a gente está no caminho certo, né? Então assim, a gente continua trabalhando muito forte para que as coisas continuem caminhando, né? Não tem nada ganho. A gente sabe que ainda tem muito campeonato, tem muita coisa para acontecer, né? A gente sabe que a gente precisa trazer ainda algumas peças, né? O importante é também não perder ninguém ali que vem jogando por contusão, nem também por sair, porque já tem jogador que já foi sondado, já recebeu proposta, e a gente tem que buscar também segurar esses jogadores que vão ser sondados, né? Então a gente sabe do trabalho que tem que ser feito para a gente poder segurar todo mundo e manter essa equipe motivada até o final do ano. Tá aí a análise do João Paulo, né? Do Brasileirão até aqui. E aí, torcedor, gostou da entrevista? Lembrando que a entrevista está na íntegra lá no canal Jogada, né? Você pode tá indo até o canal Jogada. Foi o Jogada primeiro tempo de ontem, né? Com a apresentação da Denise Santiago, a conhecida Gata Show. Então vá lá no canal deles, assista a entrevista do João Paulo na íntegra, deixa o seu like lá e deixa o seu like aqui no vídeo também, que ele é muito importante, tá bom? Esse foi o Bom Dia Vozão. Aqui você vê notícias do Ceará todos os dias. Tamo junto. Valeu demais, meu povo!